Nós vamos orar, depois a gente começa aí a nossa aula de hoje, tá bom? Vamos orar? Querido e eterno Deus, mais uma vez nos encontramos juntos para estudar a palavra do Senhor. Mais uma vez também queremos expressar a nossa gratidão ao Senhor por cuidar da gente, por sustentar as nossas vidas e as nossas famílias. Queremos clamar ao Senhor por esses irmãos que se encontram com dor no corpo, com coriza, colocar em tuas bondosas mãos a vida do Alessandro, da Bia, da irmã Cida, da Débora, pedir Deus a tua infinita misericórdia e que o Senhor conceda livramento do Senhor e permita, Pai, que seja apenas a gripe, esses sintomas normais que nós sentimos, mas que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoar de tal maneira, livrando de infecção, de vírus, ó Deus, e os remédios ministrados, já conhecidos por nós, possam, Deus, restabelecer a saúde e o bem-estar a esses amados. Nós colocamos também nossos corações em tuas mãos nesta hora, porque estamos diante da palavra do Senhor e pedimos que teu Espírito nos ensine, que teu Espírito traga ao nosso coração, nossa mente, iluminação, entendimento, para que todos juntos possamos crescer um pouco mais no conhecimento e na graça do Senhor nesta manhã. Abençoe-nos, ó Deus, aqueles que porventura ainda irão entrar. Nós pedimos a tua bênção por todos nós nesta manhã. Oramos assim, rogando a tua bênção por todos, lembrando do Evaldo, que o Senhor o restaure, ó Deus, que seja um dia abençoado pelo Senhor, livra-o das dores, ajuda o Senhor a repousar e permita, Pai, que seu corpo seja completamente restaurado para a glória do teu nome e para a bênção do nosso querido. Oramos assim, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Bom. Quem que entrou ali que eu não estou identificando quem é? Um quadradinho. O próprio Evaldo. O Evaldo entrou aí. É que o cara tá escuro, rapaz. Ele tomou sol, o cara tá meio pretão. Tá com barba, Jandira? Eu vi ele com barba? Não? Foi impressão minha. Sim, ele tá. Tá com barba? Tá. Né? Ele tava bem escuro. É escuro o quarto. Nossa, eu não reconheci. Agora que eu vi ali Evaldo Almeida. Muito bem, queridos. Na semana passada, nós falamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e eu compartilhei um pequeno quiz, né? Eram 3 perguntinhas e também uma tarefa. A tarefa era olhar para as orações de Paulo. Os que estavam aqui, alguém fez? Era isso. Não sei quem estava. Rosa, Cida, Márcia. Vocês chegaram a fazer? Eu não sei se a Jandira estava. Você estava, Dira? Não, né? Semana passada? Acho que não, né? Não estava. Mas as orações de Paulo, né? Isso. Então, as orações de Paulo e o quiz. Vamos compartilhar um pouquinho o que vocês observaram. Quem quiser falar aí, por favor. Eu não peguei a folha. Eu esqueci. Pastor, eu vou confessar o meu pecado. Pode falar. A gente já perdoa. Não esqueceu. Pastor, eu esqueci das cartas. Esqueci totalmente de fazer. Ainda fizemos, lemos os textos dos quiz e tal, mas eu esqueci. Acho que não estava marcado, né? Não, eu não anotei. Eu esqueci. Sinceramente. Eu não abri o que o senhor mandou, não, pastor, mas em maio, mais ou menos, né, eu tive essa experiência, assim, sabe? Deus me levou a fazer isso. Eu estava lendo Atos, aquela oração lá que eles estavam fazendo, né, logo naquela crise da perseguição, que eles oram, aquela oração em Atos, acho que é Atos 4. E aquela oração, para mim, Isso. É Atos 4, né? E aí, Isso.
quando eu vi aquela oração, eu achei uma oração tão tremenda que eu falei assim, eu vou ver todas as orações de Paulo. Eu vi todas as orações de Paulo, e foi tão interessante que eu estava preparando o mês de oração da MEAP, né? E eu tive essa inspiração de Deus, sabe? Eu transformei todas as orações de Paulo nas orações de cada dia do mês de junho. Então, se vocês forem ver forem ver essas orações da MEAP, são todas as orações de Paulo. Foi uma experiência muito gostosa, assim, para mim. Porque eu falei assim, será que tem 31 orações? Assim, 31 dias de oração, né? 30. 30. Quando chegou na última oração, que foi a 30ª, foi um momento assim, muito especial com Deus que eu tive. Eu consegui 30 dias de oração. E sabe o que eu fiz também? Eu transformei essa oração em oração pelos meus filhos. Todas essas orações de Paulo eu transformei em oração pelos meus filhos. E eu gravei. Então, às vezes, quando eu estou assim, triste, ou então, às vezes, sabe quando você quer orar e você não tem palavras? Não sei por isso. Mas aí eu coloco a gravação, sabe, da oração. E são todas as orações de Paulo. Então, eu tive essa experiência em maio, mas me acompanha até hoje. Mas eu não li eu não li. Legal. Que joia. Muito bom. Vamos ler lá, então, as 4 que eu coloquei para vocês. Não sei se... Márcia, você fez? Márcia, quer compartilhar alguma coisa? Agora a Márcia ficou de mal. Não, pastor, eu não fiz. Vou confessar também que eu não fiz. Tá bom. Vamos ler lá, então, lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos tentar ler e ver se a gente tira aí, né, na verdade, o que a gente pode compartilhar um pouquinho, porque são orações assim que não diria que é autoexplicável, porque até ele coloca, na minha maneira de ver, assim, bem claro, né? Mas é muito mais para trazer ao nosso coração, e como a Jandira colocou, né? A gente às vezes não tem palavras para falar, a gente pode orar a oração, né? No caso aqui de Paulo, que ele tem a nos ensinar. Então, versículo 11 e 12 do capítulo 1, Paulo fala assim: por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, a própria oração, ele já coloca o propósito, né? Ele não fala, também não cessamos de orar por vós, ele não para aí, né? O para que já é uma explicação ao coração de Paulo, por que ele orava, né? Então, eu coloquei para vocês ali bem simplesinho no material, né? Nesse versículo, o nome do Senhor seja glorificado na vida dos Tessalonicenses, né? E aqui ele fala, né? Para nos tornar dignos da vocação, cumprir com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Daquilo que a gente já tem estudado, a gente olhou um pouquinho na primeira carta, né? A realidade da vida dos Tessalonicenses. Nós falamos um pouquinho e até no sermão também, né? Sobre a tríade, né? Que é de amor, de fé e de esperança. Então, é legal você estudar a oração, porque você percebe que ele coloca aqui o propósito, e ele vai colocar 4 propósitos diferentes, né?
em 3 capítulos, ele vai colocar 4 motivos. E é muito jóia a gente poder olhar, né, para que é uma oração, muitas vezes, com até um propósito diferente daquilo que é a nossa oração, né? Eu acho que a gente tem que aprender um pouquinho, né? E Deus é tão misericordioso que Ele conhece a gente e sabe que a gente sempre, quando vai orar, a gente vai orar para pedir, né, algo para nós, né? E isso é normal e Deus sabe disso. Mas você vai percebendo nas orações de Paulo e aqui outros personagens, né, que parece que ele nem lembra dele aqui, né? Na casa, ele ora pelos outros, ele ora pelos Tessalonicenses e ele ora, no caso aqui, para que o Senhor seja glorificado, né? De que maneira? Né? Cumprindo todo o propósito de bondade, obra de fé, né? A nossa obra, a nossa vida. Então, acho que é legal porque a gente percebe que é uma oração voltada para os outros, voltada, no caso especificamente aqui também, voltada para o Senhor, né? Para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Então, são orações que a gente é importante estudar um pouquinho para perceber que, às vezes, nossa oração é muito, não diria egoísta, mas a gente pensa bastante na gente, que é claro, né? Dificilmente a gente ora pedindo que o Senhor seja glorificado, que nós nos tornemos cada vez mais dignos da vocação a que fomos chamados. Então, por exemplo, nessa aí, eu só coloquei uma frase ali, né? O nome do Senhor seja glorificado na vida dos Tessalonicenses, tá bom? Se você quiser acrescentar alguma coisa, estejam à vontade. Vamos para frente, então. Vamos lá para 2, 16 e 17. Na verdade, é só ler um pouquinho, porque a tarefa permanece. Eu vou deixar com vocês essa tarefinha, porque acho que é muito importante estudar, né, as orações do Novo Testamento. Como vocês viram o testemunho da Jandira, ela foi muito enriquecida por estudar essa parte. O 16 e o 17 do capítulo 2. Na verdade, ele começa falando no 13, né? Dá graças a Deus, tal, tal. Depois do 16 e 17, ele fala, ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Novamente, a oração de Paulo aqui por conforto, por consolo no coração dos Tessalonicenses, né? Em vista do quê? Daquilo que eles estavam passando, né? Eles estavam sofrendo uma perseguição. E se vocês lembram, essa perseguição que eles estavam sofrendo estava causando na vida deles, né, uma ideia de que o Senhor iria voltar por conta de todo o sofrimento que eles estavam passando. Eles achavam que o Senhor já estava às portas, né? E a segunda carta, só para lembrar um pouquinho o nosso contexto, a segunda carta ele vai escrever para dizer que, né, essa segunda volta do Senhor, a vinda de Jesus Cristo, seria precedida por alguns sinais, e a gente vai voltar um pouquinho disso aí, tá bom? Quando a gente falar do quis, tá bom? Então, aqui, nessa oração de Paulo, é por consolo no coração dos Tessalonicenses, né? E a gente só pode orar por consolo e conforto quando a gente sabe o que acontece com as pessoas, né? E eu volto a insistir comigo mesmo essa realidade de relacionamento, né, de preocupação, de envolvimento. Eu só posso orar por consolo se eu sei que o João José está sofrendo, né? Senão eu acabo orando de maneira muito genérica, né? Então, isso implica na nossa vida essa necessidade do relacionamento pessoal com as pessoas. O 3:5
capítulo 3, versículo 5. Ele fala assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Duas questões aqui que Paulo coloca, né? O Senhor conduzindo o nosso coração. É interessante pensar, né? O Senhor é tão gracioso e misericordioso que Ele próprio leva o nosso coração para perto dele, né? Ao amor dele, né? E a constância, né? Ele fala da questão de nós sermos constantes, perseverantes. Então é uma oração bem específica, né? Para que Deus leve o nosso coração à presença dele, a buscá-lo, né? Como diz o Salmo 27, e um desafio, nós orarmos uns pelos outros para que haja constância, né? A constância de Cristo. Qual é a constância de Cristo? Aí eu tenho que conhecer um pouco mais sobre a vida de Jesus, né? No que o Senhor era constante? A gente sabe que ele era constante, claro, é o Senhor. Mas no que ele era constante? A gente lê os evangelhos, vai estudar um pouquinho mais no que o Senhor era constante. Aí você vai ver, né? Por exemplo, né? Ele era constante na própria realidade da oração. Você vai ler os evangelhos e vai ver que o Senhor saía, né? Deixava todo mundo e ia falar com o Pai. Ele acordava de madrugada para ir falar com o Pai. Ele era constante na obediência também. Você vai ler os evangelhos e vai perceber essa realidade não era apenas a questão da obediência, mas ele era constante, perseverante em obedecer ao Pai. Então é legal você orar por alguém, né, ou por si mesmo, né, mas especialmente por alguém nessa questão de relacionamento, e orar para que o João, o José sejam constantes, né, na obediência, na lealdade ao Senhor, na ação. Então você ora especificamente pedindo ao Pai por essas realidades. E por último aí, o versículo 16 do capítulo 3, ele já usa uma outra, né? É um outro pedido que ele faz aqui, né? Aqui ele pede por paz, né? Que o Senhor dê paz. E ele fala em todas as circunstâncias. Novamente, é uma oração específica, né? O Senhor da paz, né? Ele mesmo, ele fala que o Senhor é a fonte, a origem. O Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias, né? Então, é um desafio para nós, né, de nós estarmos em paz em todas as circunstâncias. Não apenas quando as coisas estão bem, mas quando as coisas também não estão tão bem, é importante desfrutar da paz. Então, é uma oração também específica, você orar por alguém, né, pelo próprio lar, enfim, né? Mas eu volto a insistir na questão de orar pelos outros, né? Orar para que o Senhor dê uma paz contínua, tá? Não é uma paz de vez em quando, é uma paz contínua e também em todas as circunstâncias, continuamente e em todas as circunstâncias. Então, vocês percebem que são pelo menos 4 motivos de oração aqui, né? 4 áreas que Paulo coloca. Ele fala de que o Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. Ele fala para que o Senhor conforte o coração, porque eles estavam sofrendo, eles estavam passando por dificuldades. O Senhor também dê perseverança, dê constância aos Tessalonicenses. E, por último, que o Senhor dê paz em todas as circunstâncias. São 4 áreas, 4 pedidos diferentes que Paulo faz aqui. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode implicar para cada um de nós na nossa oração com o Senhor e nos nossos relacionamentos pessoais com as pessoas, tá bom? Então fica aí o desafio de você estudar um pouco mais, né, ler um pouquinho mais essas 4 orações e aí tirar algumas aplicações para a sua vida e ser também, como a Dira colocou, né, seja aí um estudo que você usa
no seu tempo de oração com o Senhor. Tá bom? Pastor, Oi. eu fico pensando assim, né? Primeiro que eu mandei aí no celular de todos vocês a listinha das orações. Ah, legal. Mandei agora. Mas, então, sabe uma coisa que eu fico imaginando nessas orações de Paulo? Que nós, né? Nós não somos deste mundo, não é? Uhum. Todo mundo tem certeza? Amém. Nós não somos deste mundo. Isso para mim é uma coisa assim, meio de extraterrestre, assim, né? Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos neste mundo. As orações de Paulo aqui, e essa, né, agora, isso aqui que o senhor passou agora para gente, é bem uma oração de quem não é deste mundo, tendo que viver neste mundo. E aí Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, é como se essa oração tivesse assim, ajuda-nos a viver neste mundo, porque a gente não é daqui, a gente está sujeito às coisas que acontecem aqui, e a gente precisa disso aqui, para poder passar por essa etapa e voltar para casa. Eu acho que eu sinto muito isso. Então, por exemplo, quando a gente vai orar, a gente fala assim, eu preciso trocar o meu carro. Senhor, me abençoa a trocar o carro. Me abençoa a fazer a compra do mês. Me abençoa naquela questão lá na justiça. Né? A gente ora por essas coisas, assim, palpáveis, assim, que é para orar também, né? Eu oro até quando tá doente, eu oro. É para a gente orar, né? Claro, mas essa oração aqui é muito além, é realmente de um povo, de seres humanos, né? Que estão vivendo, está chovendo sobre a gente, está chovendo sobre o ímpio, está fazendo sol sobre a gente, está fazendo sol sobre quem não crê em Deus, a gente está sujeito, não tem jeito, doença, Covid, tumor, tudo isso vai atingir a gente. A dona Cida está apavorada. Mas é engraçado que Paulo não tem essa visão. Não era para Paulo estar orando assim, que quando vocês forem pregar lá em Éfeso, vocês não sejam presos. Ele não ora assim. Ele ora assim, olha, vai passar, mas né, é a nossa missão. Então, que tenham conforto, que sejam constantes, que tenham uma paz assim que... Então, é bem interessante, né, estudar sobre oração. Tem uma linha de gente que pensa que quando a gente ora, a gente muda o coração de Deus. Aí já tem gente que pensa que quando a gente ora, não adianta, porque Deus já mandou, vai acontecer orando ou não orando, né? Tem várias linhas. E Paulo não, ele dá esse equilíbrio para a gente. Na verdade, a gente orar essa sintonia não vai faltar nada para a gente conseguir viver esse tempo aqui antes de voltar para casa. Acho que é mais ou menos isso que eu vejo. Legal. Dentro do que você estava compartilhando, a oração realmente é um mistério, vou dizer assim, na palavra de Deus. Né? A gente não entende completamente, né? Mas foi assim que o Senhor deixou revelado, assim Jesus fez, ele viveu. Mas eu acho importante, né, a gente, por exemplo, quando a gente olha os modelos de oração, aquilo que Deus deixou revelado, como Paulo escreve aqui, eu vejo assim que Deus deixou isso escrito para nós, porque é uma oração que eu vou fazer em que, por exemplo, eu sei que vai ser um sim de Deus, entende, né? Conforto, paz, constância, perseverança, são realidades que o Senhor colocou aqui para mostrar para mim, né, qual é a vontade dele, qual é o propósito dele, entende? Porque tem tanta coisa que a gente ora meio que assim, né, Deus, eu não sei se é a vontade do Senhor, mas se de repente for, né, alguma coisa assim, a gente sempre ora pedindo a Deus, né? Mas eu acho que quando a gente olha para essa realidade de oração, que são tão objetivas e tão sobre-humanas, vou dizer assim, né? São ET, como você colocou, né? São num patamar diferente, né? A gente sempre pede por coisas para nós palpáveis, como se essas coisas não fossem tão palpáveis, né? Parecem meio abstratas, né? Eu vou orar por consolo, por paz, e como é que eu vou saber se isso está acontecendo?
né? Ou se eu orar por um carro, alguma coisa, como você falou, o carro está ali, eu sei que Deus respondeu, né? Mas as outras coisas parecem abstratas, né? Conforto, constância, né? E não são mais reais do que o carro, embora eu não esteja vendo, né, a paz e nem vendo o conforto, mas eu creio que isso são mais reais do que aquilo que a gente vê, né? Por isso que a gente anda pela fé, né, e não por vista, né? Então acho que é muito jóia a gente parar e estudar, né, as orações e ver por que esses homens e mulheres de Deus, pelo que eles oravam, né, para que a gente também ore dessa maneira, né? Também aprenda a orar dessa maneira, né? Já que, como você falou, né? Nós não somos deste mundo, então a minha oração tem que ser uma oração ET também, né? Uma oração de outro mundo, coisa do gênero. Legal, fica aí permanece o desafio, tá bom para vocês continuarem. Eu lembrei do versículo aqui, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, isso vale para oração, né? Buscar primeiro em oração, né? Também o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas vão sendo acrescentadas. Amém. É verdade. É verdade. Legal. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão eu vou passar para o Kiss. Alguém quer acrescentar? Não? Tá bom. Então vamos lá. Eu deixei aí um pequeno quiz para vocês, e eu vou repetir aqui para quem não estava presente. E aí nós estamos ainda na segunda carta aos Tessalonicenses. É interessante, lembra que eu acho que eu falei a semana passada, mas acho que eu falei na igreja, eu usei de ilustração o que a Miriam tinha falado para mim, né? Nós estamos fazendo um curso online, né? Lá do seminário dos Estados Unidos, né? Lá do Dallas, né? Nos ofereceram gratuitamente. Inclusive, você pode fazer, você que está me ouvindo aí, eu posso mandar o link, porque tem vários cursos que você pode fazer. Você precisa só brincar um pouco, né? Ou conhecer um pouquinho do inglês, senão você não tem como fazer, né? Embora ele esteja traduzindo para a Miriam que não tem. Mas o que eu queria comentar com vocês é que eu falei domingo passado, né, sobre isto, e essa semana nós estamos estudando 1ª e 2ª aos Tessalonicenses. Eu estou expondo a carta, Deus colocou no meu coração de expor essas cartas no sermão. Comecei a semana passada. E essa semana eu recebi lá do Dallas, né, uma mensagem dizendo: seja encorajado pelo estudo de qual carta? Qual vocês acham que foi a carta que eles mandaram para mim? 1ª aos Tessalonicenses, né? Então, seja encorajado pelo estudo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pena que eu achei que fosse um material que ele fosse mandar para mim, na verdade, mas é um outro curso, né? Eu nem terminei o primeiro, nem vou me atrever a começar o segundo. Mas, de repente, você pode estudar, né, a 1ª e 2ª carta, né, aos Tessalonicenses. Enfim, fecha parênteses aí no curso, vamos lá para o KISS. Então, primeira perguntinha que eu fiz, não sei se você está com esse material na mão, quem estava semana passada, eu mandei no PDF. Paulo coloca aqui, no versículo 3, a parte B, abre lá comigo na 2ª carta, no capítulo 2º, nós falamos sobre a apostasia na semana passada, e a parte B diz assim, eu vou ler o 3 inteiro, tá? Mas o que importa é a parte B. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque o que é isto? O dia do Senhor, que ele coloca no versículo 2, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E aí a segunda parte. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a perguntinha do Kiss é:
quem é este homem da iniquidade? O que você já leu, o que você já ouviu? Eu coloquei 4 possibilidades aí, né? Na época, própria realidade do contexto, que era o imperador, o Nero, o Papa, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que é considerado um aí, né? A iniquidade, no sentido abstrata, Judas, né? Que foi quem traiu Jesus, e por último, a besta, que fala em Apocalipse, fala capítulo 11, capítulo 13 e 1 João 2, 22. Aí, quem estava semana passada, ou vocês que estão me ouvindo aí, tem alguma ideia quem vocês acham que é este homem da iniquidade que Paulo coloca aqui, o que ele vai fazer? Vai se levantar contra tudo que se chama Deus? Vai se ostentar como o próprio Deus? O que vocês acham? Márcia está falando? Não dá para ouvir, Márcia. Tá falando? Márcia está falando? Tá fechado. Não. Agora dá. Eu acho. Agora dá? Dá. Eu acho que é a besta, porque os outros já passaram a época. É o que eu acho. Eu não estudei isso, mas é a minha opinião só. Tudo Joia. foi. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Na minha Bíblia está escrito aqui que é o anticristo, na parte do subtítulo. Isso. A besta é o anticristo. Que Apocalipse capítulo 11, capítulo 13 fala. Né? A besta é o anticristo. Só caindo. Joia. Legal. Também concordo com vocês. Agora, quem é esse anticristo aí que vai fazer uma aliança, depois vai quebrar a aliança lá na tribulação, na primeira metade, né, tudo aquilo que ele vai fazer. O que é legal a gente entender um pouco mais é que o próprio texto aqui de Paulo, ele fala que o mistério da iniquidade ele já está operando. Então, o homem da iniquidade, né, o anticristo, ele não se revelou ainda, mas o mistério da iniquidade já opera, que é o versículo 7, né, que acho que é a segunda pergunta que eu fiz aqui. A segunda pergunta é: a identidade daquele que o detém, versículos 6 e 7 aqui, né? Quem vocês acham que é? Quem é este? Quem será afastado, né? Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí eu coloquei 7 itens, né? O governo, o imperador, a igreja, o Espírito Santo, a própria igreja, o Espírito Santo, o Evangelho, e Paulo, Satanás ou Miguel. O que vocês acham? Alguém falou semana passada já, mas eu queria voltar à pergunta aí. Quem vocês acham que é aquele que detém, né, este homem da iniquidade? Quem vocês acham? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Mais alguém? Outra possibilidade? Será que é a igreja? Já que fala do arrebatamento, será que quando a igreja for retirada... Pastor? Oi, irmã Cida. Para mim é a igreja, é a igreja. Ok.
Então, ou a igreja ou o Espírito Santo. Pode ser os dois também. Pode ser os dois também. Pode ser os dois, Porque verdade. a igreja é movida pelo Espírito Santo, não é? Legal. Aqui, na verdade, na língua original que foi escrita, como ele usa artigos, no nosso português aqui, né? Artigo neutro e também masculino, tá? Então, nos ajuda a entender uma posição, né, de que seja o Espírito Santo, né, mas também, né, como o Marcos falou, né, no ministério do Espírito Santo corporativo por meio da igreja. Ele o faz por meio da igreja, entende? Então, também contribui com aquilo que a gente também falando, né, com a questão de que quando a igreja for retirada, né, quando a igreja for arrebatada, né, mas como é um artigo masculino, então a ênfase maior é na pessoa do Espírito Santo, tá? Como vocês têm falado. Tá bom, irmã Cida? Nos parece, né, que não é tanto a igreja, por conta, né, do artigo que usa, né, que se refere ao Espírito Santo, mas, como a senhora colocou, um ministério cooperativo, né, corporativo com a igreja. Ok? Mas a pessoa do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo, na verdade, deixar de ter esse ministério corporativo. Por que eu estou falando isso? Que muitas pessoas até às vezes acham, né, de que, o Espírito Santo não estará mais. Né? É uma visão errada, né, pela própria realidade da pessoa do Espírito Santo, de ser Deus, né, e da onipresença e onisciência e onipotência dele. Então, ele deixará, a ideia é de que ele deixará de exercer este ministério por meio da igreja. Mas não que ele vai ser retirado, né, ele não estará mais. Como é que eu posso pensar que Deus não estará em algum lugar? Né? Então, é mais essa ideia do ministério corporativo como igreja. Como igreja, eu falo igreja do Novo Testamento, né? A igreja como a gente conhece a essência dela, que a gente vai tentar chegar até um pouquinho hoje, falar um pouquinho lá em Timóteo, né? A igreja como este organismo ético, este organismo social também, em nosso mundo, não estará mais presente. Então, aí o Espírito Santo vai agir de maneira individual, na conversão e salvação de pessoas durante a época da tribulação, que a gente já falou, que é o dia do Senhor, tá bom? Então, entenda aqui também, juntamente com quem compartilhou aí, né, que é a pessoa do Espírito Santo, tá bom? Mas sem essa ideia errada, muitas vezes, como eu falei, de falar assim, bom, o Espírito Santo não estará mais aqui, né? Isto, à luz da Bíblia, é errado pensar, tá bom? Mas sim pensar no ministério dele, né? Ele deixará de exercer o ministério juntamente com a igreja, porque a igreja não estará mais aqui. Então, será individual na conversão e salvação durante o dia do Senhor, pelas testemunhas que estarão compartilhando durante o dia do Senhor, né? Que a gente já ouviu um pouquinho sobre isso. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo bem? Ficou tudo preto e voltou, né? O que é a apostasia? É o É a parte do versículo 3. É o afastamento da fé pelos crentes. Afastamento da fé pelos crentes. Eu coloquei 4 ideias aí. Revolta contra o Império Romano,
afastamento da fé pelos crentes, o arrebatamento e afastamento da fé pelos descrentes, ou falsos crentes. Pode ser também isso. Pode Afastamento da fé pelos crentes, o abandono da fé. E agora fiquei na dúvida. Ou pode ser os falsos crentes também. Agora fiquei na dúvida. Agora fiquei na dúvida também, porque pode ser os falsos crentes, né? Também, né? Não é? Isso. Há uma visão também, né, de estudiosos, né, que era a questão mesmo de o abandono ou o declínio da fé pelos crentes, né? Há também a visão por judeus, né? Então, tem os falsos crentes, tem pelos crentes, por judeus, né? E há uma visão, né, que é do Carlos Oswaldo, que ele fala que essa apostasia é o próprio arrebatamento. É que a gente tem a transliteração já majoritária, normal, de que apostasia é abandono da fé. Ele coloca aqui que, nesse caso aqui, né, sem que primeiro venha a apostasia, ele defende uma posição. Mas aí é uma questão bem complicada para a gente, né? Se um dia você quiser, eu tenho esse estudo em páginas, deve ter umas 10 páginas, e ele defende por uma questão léxica, né? Por uma questão no sentido das ocorrências neotestamentárias, do próprio verbo, né, no original que é colocado aqui, ele incorpora essa ideia de que o que Paulo coloca aqui, ele fala, tem que primeiro vem a apostasia, e a igreja, então a apostasia é o arrebatamento, e aí a igreja indo embora, seja revelado o homem da iniquidade. Mas a grande maioria defende que a apostasia é o abandono da fé, e especialmente pelos crentes. Tá? Mas é muito complicado essa ideia. Por quê? Porque você colocar assim que os crente mesmo, que a gente coloca como gente crente, né, abandonar a fé, então significa que eles não eram crentes. Aí seriam os falsos crentes. Seria mais coerente de entender essa questão de abandono, né? Como é que eu posso abandonar a minha fé? Então é alguma coisa que eu, na verdade, não tinha exatamente, né? Então talvez aí o abandono da fé pelos falsos crentes seja mais coerente com a ideia de abandono, tá bom? Mas a ideia mesmo é essa, a maioria majoritária é de apostasia. O que é? É o abandono da fé, tá? É esta completa deserção, né, espiritual. Ok, queridos? Deu para entender um pouquinho mais dessas questões? Para quem não estava aqui a semana passada, eu mandei também uns mapinhas, né? Mapa não é mapa isso aqui. Como é que é o nome disso aqui? Plano escatológico. E aí eu mando depois para Jandira e para a irmã Marta, que eu acho que estava aqui, o próprio Evaldo também, que tem este quadro escatológico, né? Mostrando um pouquinho essa visão de como, né, as coisas iriam acontecer. Aí eu mando no WhatsApp para vocês em PDF. Tá bom? Alguma consideração ainda em Tessalonicenses, ou podemos seguir para frente? Podemos andar? O que vocês acham? Ficou alguma consideração, alguma dúvida? Algo que vocês gostariam de destacar na carta, se você uma vez já leu e não entendeu? Se eu souber explicar? Alguém? O que é importante lembrar, na segunda carta, o que eu queria destacar um pouquinho para a gente.
na segunda carta, a ênfase de Paulo, né, é mostrar de que o dia do Senhor, que ele fala no capítulo 5 da primeira carta, tá, o dia do Senhor vai ser precedido por alguns sinais. Então, na primeira carta, Paulo escreve para confortar, consolar, orientar os cristãos que estavam preocupados com o fato de que o que iria acontecer com aqueles irmãos que morreram antes de Jesus voltar. Aí ele escreve, né? E aí, especialmente o capítulo 4, do versículo 13 ao 18, e depois, no capítulo 5, ele já vai falar sobre o dia do Senhor, que virá como ladrão da noite e tal, que a gente conhece um pouco. A segunda carta, ele escreve bem próximo da primeira, né? Como eu falei para vocês, é como se fosse assim, no início do verão ele escreveu a primeira, né? E no final do verão ele escreveu a segunda carta, porque ainda havia muita confusão doutrinária sobre essa questão. Irmãos estavam deixando de trabalhar, irmãos estavam, sabe, abandonando essa realidade de trabalho, de envolvimento, porque a confusão sobre a volta de Jesus Cristo, aliado a todo o sofrimento que eles estavam passando, de perseguição e coisas assim. Então, ele escreve a segunda carta e aí ele amplia, mostrando que, olha, o dia do Senhor, ele será precedido por alguns sinais, por algumas coisas que irão acontecer. E aí é o que nós lemos no capítulo 2, especialmente quando ele fala da apostasia, quando ele fala do homem da iniquidade, né? Quando ele fala do mistério da iniquidade. Então, são sinais que Paulo coloca na segunda carta, tá bom? Então, só para a gente entender o contexto dessas duas cartas, para nós levarmos um pouco mais, acho que, na nossa vida, né, essas questões, né, de um comprometimento. Por isso que eu destaquei as duas palavras, né, no sermão da semana passada, que a gente, se Deus permitir, a gente amplia um pouco mais hoje, que é a questão da consagração e do crescimento. Então, Paulo vai destacar essas duas questões na primeira carta, tá? Consagração e crescimento. E na segunda, nós olhamos agora essa realidade de, olha, fiquem em paz, né? Estejam em paz, né? Os sofrimentos, as dificuldades que a gente possa passar, né, não deve ser encarado como o derramar da ira de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Por quê? Porque a igreja não estará mais aqui quando a ira de Deus for derramada. Mas nesses últimos dias que nós vivemos, nós temos que viver com perseverança, né? E como uma oportunidade também da própria aprovação de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, enquanto ele continua preparando o seu povo para a sua vinda. Tá bom? Então, acho que é basicamente isso que a gente queria compartilhar com vocês, para que haja em nós paciência, haja em nós perseverança, haja em nós bondade, haja em nós fé no nosso dia a dia, na nossa realidade. Tá ok? Podemos ir para Timóteo? Podemos entrar em Timóteo? Então, vamos lá para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Qual é o contexto da carta? Primeira Timóteo, primeira, segunda, Tito, Filemão, né, são chamadas cartas pastorais.
E a primeira carta, especialmente, é uma carta que Paulo vai destacar, né, o procedimento na casa do Senhor. Qual é o contexto dessa carta? Né? Como é que a gente vai olhar um pouquinho para a primeira carta de Paulo? Aí nós estaremos olhando um pouquinho lá para o final de Atos, capítulo 28, finalzinho da carta, quando fala da libertação de Paulo. Então, depois da libertação da prisão, né, ele estava numa casa, lembram lá? Depois ele é libertado, né, e ele vai continuar fazendo a viagem dele. Depois ele é preso novamente, e aí o martírio, né, e seria a segunda carta que a gente vai estudar também. Então, depois da libertação de Paulo em Roma, ele viaja com Timóteo, e Timóteo fica em Éfeso para resolver situações da igreja, resolver problemas da igreja e até para também pastorear a igreja ali. E aí Paulo segue para as igrejas da Macedônia, né? As igrejas que nós já estudamos um pouquinho, Filipenses, Tessalonicenses, tá bom? E a complexidade, né, nas igrejas, ela aumenta. Por quê? Porque a própria realidade, né, de que algumas funções na igreja haviam se tornado fixas, né? E aí Paulo vai escrever a carta a Timóteo para orientar como é o procedimento na casa do Senhor. Ele vai falar sobre as funções na igreja, né, sobre o que nós conhecemos, né, funções fixas, né, os líderes, a liderança da igreja, como é que isso deve acontecer. Enfim, a gente vai olhar um pouquinho mais para essa realidade. Então, é uma carta, é um manual de cuidados pastorais, né? Como que se procede, quem é quem na igreja, qual é essa realidade que Paulo vai nos ensinar. Então, eu sei que vocês não estão lendo aí, né? Mas eu vou mandar para vocês depois. Primeiro, queria só lembrar, né, na primeira carta, ele vai falar sobre a qualificação dos líderes, né? No capítulo 3. Então, se você abrir comigo lá, ele vai explicar um pouquinho sobre a liderança na igreja. Então, do capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, ele vai falar sobre a liderança na igreja. Depois ele continua falando também, a partir do versículo 8, na qualificação dos diáconos, né? Primeiro ele fala na qualificação dos bispos, dos presbíteros ou pastores, né? São nomes intercambiáveis, mas na tua versão deve dizer, fala do bispo, né? Ou do presbítero, né? O presbiterato, o episcopado, como ele coloca aqui. Então ele vai falar da liderança, seja presbíteros, bispos ou pastores, e depois diáconos e também diaconisas, né? No versículo 11 do capítulo 3. Então, ele vai falar da qualificação da liderança, ele vai falar também da responsabilidade com a sã doutrina, ele vai falar da responsabilidade para com as viúvas, ele vai falar também, né? Aí é um texto, né? Bem, como é que eu vou dizer, bem polêmico, né? Que é do capítulo 2, quando ele vai falar da questão do papel da mulher, né? Na igreja. Enfim, ele vai compartilhar na primeira carta sobre este tema. Qual é o tema que eu queria que a gente guardasse? Né? O procedimento na casa do Senhor. Como é que
a igreja de Deus, como é que ela vive, como é que ela anda, porque ele coloca aqui no capítulo 3 que a igreja é algo muito relevante. Olha comigo no capítulo 3, no versículo 15. Este é o versículo chave, né? Ou pelo menos um deles, da primeira carta. No capítulo 3, versículo 15, ele coloca assim, vou ler o 14, né? Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, está falando para Timóteo, né? Para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja tem uma séria responsabilidade, né? À luz da revelação de Deus, né? A igreja é coluna e baluarte da verdade, né? E aí Paulo escreve, então, esta primeira epístola para mostrar, né, como se deve proceder. Como é que a igreja vive em termos de liderança. Então, por exemplo, como é que a igreja escolhe uma liderança? Então, Deus dá critérios aqui para que a gente possa escolher uma liderança na igreja. Então, não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa, não é a pessoa que tem carisma, né? Não é a pessoa que tem mais posses, não é a pessoa que tem título. Tá? Não são esses os critérios para nós escolhermos, por exemplo, uma liderança na igreja. No caso aqui, bispo, pastores ou presbíteros. Também não é o caso na questão da própria diaconia. Né? Ele também dá, no versículo 8, ele fala semelhantemente quanto a diáconos, tal, e aí ele discorre sobre esta realidade. Tá bom? Então, essencialmente, Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, chamada Carta Pastoral, para mostrar, né, como é o procedimento na igreja do Deus vivo. E o que é esta igreja? Né? Ela é coluna e baluarte da verdade. Vejam como Deus vê a igreja dentro da sociedade, dentro do mundo, onde Deus colocou a igreja. Então, a igreja tem que viver à luz dessa realidade, num verdadeiro amor cristão, né, alicerçado na sã doutrina, né, com padrões bíblicos, padrões piedosos, uma fé genuína. Né? Toda essa realidade é vivida pela igreja. E igreja, né, somos nós. Então, este é o desafio para nós, para que a gente expresse na sociedade onde nós fomos inseridos, né, essas duas questões que Paulo coloca aqui. Né? A coluna, né, é o sustentáculo, né? E o que é o baluarte? Né? O que é um baluarte? Não sei qual é tem alguma outra tradução aí com vocês? Vocês têm alguma outra tradução do versículo 15? Esteio. Esteio. Né? Esteio, baluarte da verdade. Vejam o desafio grande, né, que Deus coloca para nós nesta carta. Né? Então, a nossa a conduta dos membros da igreja, né, ela deve ser coerente com o padrão que a Bíblia coloca para nós. Por quê? Porque ela é coluna e baluarte, ela é esteio, né? Do quê? Da verdade. Né? Então, isso é muito importante a gente lembrar dessa questão. Né? Então, quer queiramos ou não, né, ao sermos inseridos na igreja, né, usando uma expressão conhecida, nós passamos a ser espelho, nós passamos a ser, como fala, né,
telhado de vidro, né? Porque seremos realmente vistos dessa maneira, né? Com a nossa vida, com o nosso viver, com aquilo que nós defendemos, com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós compartilhamos com as pessoas, né? Então, é interessante lembrar dessa realidade, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Estão muito quietos hoje, rapaz. Muito bem. Do que você lembra um pouquinho em Timóteo, o que chama a atenção para você? Quem já leu, o que destaca? Por exemplo, né, eu queria começar destacando um pouquinho, lá no capítulo 1, né, quando ele fala de alguns que vieram a naufragar na fé. Então, o versículo 18 do capítulo 1, vou ler com vocês, ele fala assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. O que eu queria destacar aqui? A questão da consciência, né? Existe uma boa consciência que ele fala, rejeitaram a boa consciência, então existe uma consciência boa que temos que manter, porque a Bíblia coloca em outras cartas, né? Paulo vai colocar aqui também em outras cartas, ele vai falar de uma consciência fraca, ele vai falar de uma consciência cauterizada, e ele vai falar de uma boa consciência, que se nós não mantivermos a boa consciência, nós podemos, né, como ele coloca aqui, naufragar na fé, né? Então, essa questão do cuidado da nossa vida à luz da palavra, né, acho que é um desafio bem grande para a gente, né? E aí lembrar dessa realidade, o que é uma boa consciência, o que é uma consciência pura, que ele coloca também em outros textos, né? Ele não diz exatamente como é que eles naufragaram, tá? Mas ele fala que eles rejeitaram a boa consciência. Então, acho que é um estímulo que Paulo coloca aqui, e no caso para Timóteo, ele fala de que esta boa consciência Timóteo manteria firmando sua vida naquilo que está revelado, nas profecias que ele coloca aqui, né? Naquilo que ele tinha aprendido. Então, o desafio que ele coloca a Timóteo, que eu entendo que se estende a nós aqui, é de nós mantermos a nossa vida firmado, né, na profecia, no caso aqui, naquilo que está revelado, nas Escrituras Sagradas, na sã doutrina. Quanto mais nós nos mantivermos firmes nela, com a nossa consciência firmada nela, a nossa consciência é pura, ela é boa, ela é limpa, né, como Paulo coloca em outras cartas também, né, para que não seja uma consciência cauterizada, como ele coloca também na sua carta, tá bom? Então é um cuidado para que a gente não venha a naufragar na fé como Himeneu e Alexandre aqui. Ele vai colocar na sua segunda carta, ele vai voltar a falar deste tal de Alexandre, né? Vai falar de Demas também, que abandonou a Paulo porque amou o presente século, amou o mundo, né? Na primeira carta aqui, Paulo vai destacar o quê? Vai destacar a questão
de amar o mundo, de amar o dinheiro, né? Então, acho que é um desafio bem grande para a gente aqui. Alguém ia falar? Não, né? Cortei? Muito bem. Vamos seguindo, então, de destaque aqui. Depois ele fala no capítulo 2, ele vai dizer da questão da oração. A gente voltou a falar um pouquinho, né, sobre a oração, né, em favor de todos os homens, em favor de reis, né, autoridade. Acho que isso é importante a gente também ter como modelo de nunca deixar de orar, né, pelas autoridades constituídas, porque a Bíblia coloca isso, né? Acho também que é uma oração específica, né? Às vezes nós acho que deixamos de confiar nisso, nós deixamos de crer de que orando pelas autoridades constituídas, sejam municipais, estaduais ou federais, nós deixamos de crer nisso, né? Mas a Bíblia coloca aqui, né, de que se nós assim fizermos, nós poderemos viver uma vida tranquila e mansa, né? Como é que Deus faz isso? Eu não sei exatamente, mas eu sei que Deus nos manda orar por eles, né? E nós não podemos deixar de fazer isso, né? Nós temos que englobar, né, incluir nos nossos pedidos de oração, nas nossas orações, essas autoridades. Por quê? Porque Deus coloca aqui para nós desta maneira. Então, é outra oração específica, é outra oração objetiva e muitas vezes nós deixamos de fazer, nós oramos mais nessa época de eleições e depois parece que deixamos de lado um pouco estes homens e mulheres, né? Nós reclamamos bastante do nosso Congresso, coisas do gênero, né? Ou da nossa, dos nossos edis, né? Como se fala, né? Os nossos vereadores e prefeitos, né? E deixamos de orar por eles. Eu acho que isso é falta de fé naquilo que Deus coloca aqui para nós, especialmente no capítulo 2, tá bom? Lembremos, né, de orar sistematicamente por eles, especialmente agora, né, por esses que serão eleitos aí, né, que a gente possa lembrar de orar pela vida dele, tá bom? Muito bem, depois a gente continua, aí Paulo vai colocar aí um pouquinho para nós, o que eu falei lá, o texto polêmico, né, que é a questão das mulheres na igreja, né, enfim, a gente pode dar uma passada por esse texto. Não sei o que você pensa, mas eu queria ouvir um pouquinho vocês. Alguém quer comentar alguma coisa? Versículo 9 em diante. As mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. Não permita que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Alguém se atreve a compartilhar um pouquinho o que pensa? É um texto que sempre gera um pouco de polêmica, né? A questão especialmente quando ele fala mulher aprenda em silêncio, mulher não pode falar. Será que é isso que Paulo está dizendo? O que vocês acham? Será que é isso que Paulo está dizendo? A mulher não pode falar na igreja, a mulher tem que aprender em silêncio. Deixa eu jogar as perguntinhas no ventilador aí. Isto é cultural? Foi para aquela época? Não é para a nossa época? O que Paulo está dizendo mesmo? O que você acha?
Qual é a tua ideia sobre aquilo que Paulo está colocando aqui? O que vocês acham? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês aí. Das mulheres que estão aqui, nós estamos representados apenas eu, Marcos e o Evaldo. A maioria são as mulheres, então vocês têm a proeminência hoje. Pode falar. Então, pastor, eu vejo que tem aspecto cultural também. Mas eu vejo que desde o começo de Timóteo, quando ele fala contra aqueles que fala a respeito daqueles que estão com a consciência cauterizada, aí ele vai falar dos governos e agora ele vai falar das mulheres. Eu penso que em tudo isso a gente corre um perigo muito grande, né, de se conformar com o mundo ou de lidar com as questões de acordo com o que o mundo faz, né? E é interessante, no anterior que ele fala, por exemplo, das autoridades, né? Ora pelas autoridades. E a gente vê hoje em dia, o que acontece? A gente vai para um outro caminho que não é o bíblico. Então, a gente vai ser militante, a gente vai para a rede social falar mal do pastor A, do pastor B, a gente vai, sabe? A gente vai assim, ao invés de pegar o trilho da verdade, né? Que como ele destaca que a igreja aqui tem uma versão aqui desse versículo 3,15, que fala que a igreja é a defensora da verdade, né? É uma outra tradução que eu estava vendo aqui, nessa questão da coluna do esteio, né? Ela é uma protetora, uma defensora. E aí, em tudo eu tenho visto que nós temos corrido o risco, e muitas vezes caímos, de lidar com as situações de acordo com o que o mundo determina, do que a regra, quem está determinando as regras é o mundo, é a sociedade. E isso vem tanto quando a gente lida com problemas nossos, assim, entre o nosso ensino, vem com relação a como a gente está se posicionando na política, né? E aí tem a questão da mulher. Eu penso que uma das estratégias do inimigo é tirar a gente do foco. Quando Deus fez a gente também na igreja, cada um tem o seu papel muito importante. A mulher tem o seu papel muito importante, o homem tem o seu papel muito importante. E aí, quando vem essa conversa de que a mulher tem que fazer igual ao homem, a mulher tem que ser igual ao homem, a mulher tem que ter a posição que o homem tem, a mulher não sei o quê, é uma coisa assim que a sociedade quer impor acima da palavra de Deus. E aí, ao invés de eu ir lá e cumprir o meu ministério que Deus quer que eu, como mulher, cumpra, eu falo, não, eu tenho que fazer o que o pastor faz, eu tenho que fazer o que não sei quem faz, né? Aí eu nem vou fazer lá, porque não é propósito de Deus, e nem vou fazer aquilo que Deus tem para mim como mulher, porque eu acho que a mulher tem um papel na igreja fora de série, e que não precisa ser pastora. Então, eu não me coloco contra as coisas, assim, de uma maneira de brigar, como tanta gente também pega essas coisas para brigar. Mas eu acho que cair numa armadilha. Eu acho que é uma armadilha, eu sinto assim, de pegar a mulher e falar, não, mulher, não fica aí não, vem para cá, vem fazer isso, né? Não, Eva, come sim, come, porque aí você vai saber mais, sabe? Essa coisa assim. Mas não é isso, eu tenho muito mais o que fazer. Eu, sinceramente, como pessoa, como crente hoje, eu tenho muito mais como mulher cristã a fazer do que querer ser pastora, do que querer falar, do que querer fazer isso, aquilo com o meu cabelo. Eu tenho muito mais que fazer, que é uma vida piedosa. Então, isso que eu vejo na Bíblia descrito para a mulher, né, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida... Porque, desculpa, Marcos e pastor Jaime, mas eu acho que ninguém ora pelo filho como uma mãe ora. Eu tenho essa consciência hoje, como mulher, como mãe, com a minha sensibilidade, com a minha visão, assim, da eternidade. É diferente do homem, é diferente do Evaldo, é diferente. Não adianta eu querer que ele faça como eu, e nem adianta ele querer que eu faça como ele. Então, eu acho que essa inversão de papéis, essa inversão de posicionamento, né, tem assim, sido um ataque para as mulheres. A gente está sendo muito atacada. Então, hoje, uma mulher que fala assim, eu cozinho bem para o meu marido, eu faço questão de fazer uma comidinha que a minha família goste, você vai ver, vai estudar, vai ser doutora, entendeu? Vai dar palestra, sabe? Então, Jandira, cadê você que você nunca aparece em live? Vai fazer live, sabe?
Então, eu acho que assim, sabe, eu sei como mulher qual é o meu papel na Bíblia. E é piedade, sim, é oração, sim, sabe? É hospitalidade. Então, a gente tem uma gama que eu não preciso de mais nada. A gente tem uma gama de coisa para fazer, né? Que não precisa de ninguém inventar mais nada. E também se acharem que é menos, sabe? Se acharem que é ai, está sendo submissa, está sendo. Sabe, essas críticas eu acho que não tem que vir no nosso coração. É isso que eu penso, sabe? E cada um tem o seu papel. A mulher precisa ser protegida, a mulher precisa ser cuidada. Eu acho que esse discurso meio feminista também dentro da igreja, para mim, me cansa, sabe? Isso não gruda em mim, não. Então, para quem eu posso falar isso? Para as minhas amigas, eu tenho muita amiga esposa de pastor, por exemplo, que reclamam porque elas não têm nome, né? Porque, eu perdi meu nome, agora eu sou esposa do pastor, ninguém sabe nem meu nome. Ah, deixa, de repente até um livramento, sabe? Deixa pra lá. Sabe, fica assim, eu acho que isso é a astúcia do inferno mesmo. Vamos desviar o olhar do que é importante, do que eu quero para a mulher, porque a mulher tem um papel, sim. Tem uma missionária, inclusive, ela é doutora, é uma senhora, ela é doutora em psicologia, e aí Deus mandou ela abandonar tudo isso para ser missionária. Tem gente que apresenta ela como doutora, tem gente que apresenta ela como pastora, e toda vez que ela vai falar, ela fala assim, eu sou missionária para pregar lá para as crianças do Morro Dona Marta, no Rio de Janeiro. Meu papel é Deus me chamou para fazer isso. E é tão bonitinho que quando ela está falando, eu vejo palestras dela, né, em congressos de mulheres e tudo mais, e ela fala assim, gente, quando ela abre a Bíblia, e aparece uma mulher na Bíblia, né? Aí ela fala assim, gente, toda vez que você for ler a Bíblia e aparecer uma mulher na Bíblia, para tudo e presta atenção. Isso é um negócio, assim, especial na Bíblia. E é verdade, se você for pegar lá, você vai ler sobre Abigail, né? Você vai ler sobre Ruth, você vai ler sobre Esther, Débora, e aí vai Maria, né? Então, ela fala isso. Gente, olha lá, hein? Cuidado que esse texto é sobre mulher. Abre os olhos, presta bem atenção, abre os ouvidos. E é isso. E foi isso lá e é isso hoje. Agora, se eu quiser mudar de papel para agradar a sociedade pós-moderna, ixi, aí eu vou me enrolar. E eu acho que a igreja sã, né? A igreja sã, ela vai ter essa visão também. Eu penso assim, isso não me atinge, não me atinge. Muito bom, legal. Joia, Dira. É por aí mesmo, né? Como você falou, né? É o padrão da palavra, né? Acho que o grande erro mesmo é se deixar moldar pela sociedade que está ao nosso redor. Por isso que Paulo coloca, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então vamos andar pela verdade, qual seja ela. Né? É a verdade da Bíblia, então amém, bola para frente, sem se preocupar com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Muito legal. E realmente a mulher tem um papel singular, né? Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, com a pessoa de Jesus, né? Sustentar o ministério do Senhor, enfim, tem tanta coisa linda, né? O que eu queria destacar aqui na questão dessa passagem, né? Porque eu falo essa passagem é porque está diante de nós, então tem que olhar, não vou passar batido, não. Eu queria lembrar só uma questão assim, que é importante, né? Ele faz a comparação com Adão e Eva, né? No próprio texto, né? O que Deus coloca como uma questão de que a mulher não vai exercer, né, a liderança sobre o homem. Então, é a parte mais frágil, é a parte que é cuidada, entende? Então, o padrão que ele coloca aqui para a igreja, como é o padrão para o lar, por exemplo, né, é essa questão mesmo de não exercer a liderança sobre o homem. Por isso que ele coloca a questão do Adão, primeiro foi formado, depois Eva. E isso não é nada a ver, é uma questão apenas, como nós já falamos, de função. Não tem a ver com o valor,
Pelo contrário, os valores são iguais diante de Deus, mas a função é diferente. Então, quando a mulher se contenta, né, com a função que Deus deu para ela, né, e como a Dira falou, é bastante coisa. Se você olhar para aquilo que coloca para a mulher no Novo Testamento, especialmente, vou dizer assim, né, de ensinar as mais novas, né? Quantas mulheres de mais idade se preocupam em ensinar as mais novas, por exemplo, no tocante ao lar, no tocante à oração pelos filhos, ao ensino dos filhos. Então, perdeu-se o foco, né, daquilo que a Bíblia coloca, né? Então, é importante voltar a este foco bíblico, né? Eu tenho orado para que a gente, o ano que vem, consigamos fazer, né, um ministério na igreja que chama Ministério Tito II. Né? Tenho orado por isso e estou colocando diante de Deus para quando a gente voltar aí ao quase normal, né? Porque normal nunca mais vai voltar, quando a gente voltar à igreja com toda a intensidade, a gente tenha o Ministério Tito II. Então, eu tenho orado, tenho pensado como fazer, e este ministério, em nome de Jesus, vai acontecer. Como a Jandira colocou, é bastante coisa para a mulher fazer, né? E se ela se contentar com isso, assim como o homem, né, também exercer sua função e se contentar com aquilo que Deus colocou, a coisa seria um céu na terra, né? Mas não é, por enquanto não é. Então tem que lutar para que isso aconteça com todo temor e piedade. Muito legal. Posso falar mais um detalhe também que eu não falei, que eu também penso, né? Aprendi isso com a minha mãe. Toda vez que a mulher vai querendo fazer mais do que ela pode, do que ela consegue, o homem vai fazendo menos, sabe? Você vai assumindo papéis, aí daqui a pouco você está esgotada também, né? E reclamando que o homem não faz. Então, essa inversão também, sabe, e acaba cansando, esgotando, trazendo depressão, trazendo esgotamento físico, mental, emocional. Aí você vai saber, por que está assim? Quando você vai, às vezes, ver lá atrás, foi essa troca de tarefa, de função, enfim. Exatamente, Dira. Exatamente. Isso começou lá mesmo, né? Como nós falamos, começou lá em Adão e Eva, né? Estava pertinho dela, e ele falou assim, não, né? A gente imagina, né? Não faça isso, não pode, acabou. Né? A gente imagina só, né? Porque não foi assim, e o propósito de Deus é que não fosse desse jeito. Mas a ausência dele, de Adão, já se manifestou lá atrás, e aí a coisa continuou. E, na verdade, é isso mesmo, né? O homem fica ausente, a mulher, né, assume. Né? Os dois estão errados, né? E cabe à igreja exercer a função correta, como a Bíblia coloca. Aí vai ter alegria, vai ter paz, vai ter contentamento, tudo aquilo que Deus coloca na palavra, né, nós desfrutaremos se fizermos do jeito que Deus deixou revelado. Né? Então, é só seguir o manual. Seguir o manual é bênção. Joia. Alguém mais quer falar? Algum homem aí quer... Algum homem quer se manifestar ou não? O Evaldo vai falar, tá vendo? O cara tá com dor, mas agora mexeu com os brios dele. Vai falar mesmo ou não, Manão? Ou eu tô... O celular tá funcionando. Direito. Quer falar daqui? Não. O celular dele não está funcionando. Para falar não tá, né? Legal. Então tá bom. Então, olha, eu estou passando por isso aí, né? Para a gente pensar um pouquinho, porque está escrito, porque está na Bíblia, não pode passar batido. Assim como a gente também, né, olhando para o capítulo 3, né, que fala dos padrões, né, como eu falei, né, qual é o padrão daquele que exerce a liderança. Deus deixou desse jeito revelado, porque é esse o critério de Deus. Tá? Então, a gente não pode também, né, avaliar, né, ou colocar à frente em alguma área na igreja
né, a homens e mulheres que não se amoldem a este padrão. Deus deixou o padrão revelado para que você possa olhar, né, e ver aquele ou aquela do jeito que Deus olha aqui, tá bom? Então, o líder tem que ser desse jeito aqui, tá? Não vou dizer que vai ter todas as características, mas tem que ser desse jeito, tá? O líder é aquele que expressa todas essas características, talvez não, né? Mas pelo menos seja alguém que você olha e veja do jeito de Deus. Depois a diaconia, né? No capítulo 3, ele fala também, como nós compartilhamos, e aí no capítulo 4, ele vai dizer a questão da defesa da sã doutrina, né? Então, o capítulo 4, especialmente, ele vai falar sobre isso. Muitos estudiosos dizem que Paulo, aqui em Timóteo, ele está combatendo uma heresia semelhante à heresia de Colossos, né? Aos Colossenses, que nós já passamos lá, né? Mas, enfim, o que importa para nós aqui é o que Paulo desafia a igreja, né? Qual é o grande desafio aqui? É nós lutarmos pela sã doutrina. Tá? Então, ele, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que Paulo coloca aqui para nós. Então, isso tem que ser uma luta constante para nós como pessoas, como indivíduos e também como igreja, tá? Porque esses últimos tempos, né, que nós estamos vivendo aí, né, ele fala, capítulo 4, nós falamos de apostasia lá de Tessalonicenses, ele fala, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, abandonarão a fé, obedecendo a espíritos enganadores, ensinos de demônios, e, enfim, ele fala do que nós muitas vezes temos visto já nos nossos tempos, né? Proibindo o casamento, abstinência de alimentos, e assim vai. Depois, o que eu quero destacar, antes de nós encerrarmos, estamos chegando ao final aqui da nossa aula, ele vai falar da questão das viúvas. O que eu quero destacar para nós na questão das viúvas. O que Paulo coloca aqui para nós, especialmente, é a realidade de que quais são as viúvas sustentadas aqui, né? Primeiro, há um princípio. A igreja deve amparar, deve sustentar viúvas desamparadas. Tá? Isto é um princípio. Um segundo princípio que ele coloca aqui é que apenas as viúvas espiritualmente devotas, maduras, deveriam ser alistadas, né, esse sustento regular, isto é, aquelas que não tivessem o seu sustento. Tá? Então, é importante a gente lembrar disso, né? A igreja tem uma responsabilidade para com as viúvas da igreja, tá bom? E aí, novamente, Paulo coloca os critérios, né, para essa realidade. O capítulo 5, a partir do versículo 3, ele fala, honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espere em Deus e persevere em súplicas e orações noite e dia. Tá? Então ele faz uma diferença entre aquela viúva que não tem amparo, né? não tem filhos, né? Que esses seriam os primeiros, né? a estarem honrando os progenitores, como Paulo coloca aqui, mas ele coloca também uma comparação daquela viúva que é viúva, mas vive assim como se não fosse, né? Não tem uma vida piedosa. E é interessante porque Paulo coloca que, neste caso, essa viúva, ela não é sustentada pela igreja. Então, novamente, Paulo também dá princípios, como a igreja cuida
daquelas que são viúvas, verdadeiramente viúvas, isto é, vivem dependendo do Senhor, então essas devem ser sustentadas pela igreja, tá bom? A partir do versículo 9, né, perdão, a partir do versículo 8, né, ele fala: pois se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então, é um alerta para nós cuidarmos, né, dos nossos, mas ele coloca a questão do próprio lar, né? Se nós não cuidarmos do próprio lar, né, da própria casa, nós somos pior do que o descrente. Então, o desafio para as viúvas que têm filhos, né? A irmã Marta está aqui entre nós, né? Ouvindo isso, né? Então, ela tem filhos, os filhos têm, à luz da Bíblia, o privilégio primeiro, né, de honrar, de sustentar seus pais, né? No caso, a viúva, né? Mas a igreja tem uma grande responsabilidade, né, nessa parte cooperativa para com aquelas que são realmente, verdadeiramente viúvas, tá bom? Então, eu queria lembrar isso para nós também, porque a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é suficiente para todas as coisas, né? E é interessante nós lembrarmos disso, e como Deus está preocupado, né, com essa questão mesmo interna, né, até de orientar a igreja, como a igreja cuida dos órfãos, como a igreja cuida das viúvas, né? Está dentro do mesmo bojo. Assim como Deus falou a questão da liderança, quais são os critérios, ele também nos deixou revelado como é que nós, como igreja, cuidamos das viúvas, né? Para que a igreja seja este baluarte da verdade, né? É interessante nós pensarmos nisso, né? De que Deus deixou revelado tudo aquilo que nós precisamos para que a igreja seja uma igreja viva, uma igreja que defende e vive na verdade. É legal? Outra coisa, eu queria encerrar, se ninguém quiser falar nada, eu queria encerrar essa parte da nossa aula, porque já são 11h45. Não sei se alguém vai votar ainda hoje, né? Tem que votar. Como é que era Timóteo, né? Eu estava estudando, né? E lembrando um pouco, né, de que muitas vezes eu passo por essa questão de problemas de estômago, né? A saúde de Timóteo era muito frágil, né? Versículo 23 do capítulo 5, ele vai falar: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Na segunda carta, Paulo vai dizer que Timóteo era um pouco tímido. Na primeira carta, ele vai dizer que ele tinha problemas gástricos, né? Problema de estômago. E frequentes enfermidades. Então, era alguém que tinha problemas de saúde. Né? Assim era Timóteo. Né? Um jovem pastor, cerca de entre 30 e 40 anos, mas era alguém que, apesar dessas dificuldades, ele exercia o ministério que Deus havia dado para ele. Queridos, tem bastante coisa para falar ainda, mas eu vou deixar para a semana que vem e vou pedir que você possa dar uma lida, né, na carta, para que a gente venha meio que preparado para falar na primeira carta e na segunda. A gente encerra a primeira e já a segunda também, tá bom? E, se possível, se tiver dúvidas, manda para mim para que a gente venha com alguns temas para estudar. Alguém quer deixar algum comentário, quer deixar alguma coisa para a gente estudar, que você queria que a gente olhasse na primeira ou na segunda carta? Não? Ninguém? Eles estão com fome hoje, né? Então tá bom. Então vamos orar para encerrar
Depois aí um bom almoço para vocês, uma boa votação. E à noite, se Deus permitir, estaremos juntos na igreja. Tá bom? Nosso Deus e Pai, graças damos ao Senhor por estarmos juntos nesta manhã, mais uma vez pela liberdade de abrir a Tua palavra que é a verdade, as Escrituras Sagradas. Que privilégio, Senhor, poder olhar para a palavra com temor e tremor. Obrigado por esses irmãos que dedicaram este tempo para estudar a Tua palavra. Muito obrigado, Deus. Permita que assim aconteça a cada dia da nossa semana. Temos tanto a aprender, como falamos esta manhã, possamos estudar um pouco mais sobre a oração, e possamos estudar um pouco mais 1º e 2º Timóteo, e tirar, Deus, possíveis dúvidas, fortalecer a nossa doutrina, firmar cada vez mais as nossas convicções na palavra do Senhor. Deus, é lá na palavra que estão firmadas nossa vida, nossas convicções, não é fora, mas é na palavra que nós, como igreja, possamos, ó Deus, pela Tua graça, viver essas características que olhamos para Timóteo especialmente, coluna e baluarte da verdade. Permita que assim nossas vidas possam expressar e assim a Tua igreja seja vista do jeito que o Senhor quer que ela seja vista. Nos abençoa, Pai, nessa tarde, no nosso tempo em família, na nossa votação, que possamos exercer a nossa cidadania com temor e tremor nessa tarde também. Permita que à noite nos encontremos uma vez mais para juntos cultuarmos ao Senhor, ó Deus, e adorarmos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Uma vez mais te peço que estendas a Tua bondosa mão sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus, e restaure a saúde desses amados para a glória e louvor do Teu santo nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Beijo no coração de vocês. Até a noite, se Deus quiser. Tchau, tchau.